Vamos mergulhar na palavra hoje e eu só quero dizer antes de começar que eu nunca vou a lugar nenhum com uma mensagem inventada. Eu sempre tento dizer o que eu acredito que Deus quer que você ouça, porque acredito que Deus tem uma palavra no devido tempo para cada pessoa que Ele trouxe aqui hoje. Veja, creio que nossos passos estão ordenados. Eu não acho que vamos acidentalmente aos lugares. E assim, se eu e você estamos aqui hoje, então há um propósito. E por isso quero falar hoje sobre ser sério. É hora de se levar a sério com Deus. E claro, eu não estou dizendo que você não é sério com Deus, mas não importa o quão sério seja com Deus, certamente você poderia subir um pouco mais alto, e eu também, sabe? Então eu preciso desta mensagem, mesmo que você não precise. E eu estive na igreja há muito tempo antes de eu ser séria com Deus, sabe? Então veja, apenas o fato de você ir à igreja não significa que Cristo seja o centro de sua vida. E é isso que Ele quer ser o centro de tudo. Ele quer ser convidado, Ele quer ser envolvido em tudo aquilo que você faz. E muitas pessoas pensam, bem, eu vou à igreja. E Jesus não morreu para que tivéssemos uma religião. Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento poderoso, íntimo e pessoal com Deus. Através dele. É sobre o nosso relacionamento pessoal. Se você está procurando descobrir quem é espiritual, não busque isso na igreja. Porque todos ficamos tão espirituais aqui. Sabia disso? Todos trazemos nossa cara de igreja. Todos temos uma. E eu me lembro de anos e anos atrás, quando Dave e eu tínhamos 3 filhos pequenos e na época fomos batizados no Espírito Santo, indo num chamado Movimento Palavra e Fé, e não era um culto de 1 hora apenas, era como se, hoje, você não ouve falar de nada assim, eram 3 horas de duração no mínimo, e então, brigávamos até chegar à igreja. Deixe-me dizer, uma das vezes que o diabo investe para tirar você do sério antes de você chegar à igreja. E sabe por que isso acontece? A Bíblia diz em Tiago que a palavra deve ser semeada, na Amplificada diz, em um coração de paz, por aqueles que trabalham e promovem a paz. Isso significa que tenho que chegar aqui em paz e você também, caso contrário, estamos perdendo o nosso tempo. Então Dave e eu, nós, gritávamos, discutíamos e claro, as crianças tendo ataques e ele tentando alcançar o banco de trás, tentando fazê-las calar. E então, mas quando chegávamos naquele estacionamento, nós ficávamos espirituais na hora. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Dave Joyce, como vocês estão? Estamos simplesmente maravilhosos, glória a Deus! Me lembro de que meu assento ficava exatamente onde essa senhora está, bem aqui, ó. Tínhamos nosso assento porque éramos da liderança. E isso era muito importante para mim na época. É incrível quantas coisas são importantes para você, que você olha para trás depois e pensa, por que eu achava que isso era tão importante? E então, sentávamos onde está essa senhora, este era o nosso lugar, e eu, às vezes Dave se sentava do outro lado, e então, eu me lembro de que eu ficava com as mãos levantadas. Então eu cantava, tudo entregarei. E pensando, porque sabe, você pode cantar e pensar ao mesmo tempo. Pode cantar o que está lá em cima pensando em algo totalmente diferente, e é incrível. Eu ficava pensando, se ele acha que eu vou cozinhar qualquer coisa para ele comer hoje, ele pode esperar sentado, ele vai morrer de fome no que me diz respeito. Eu era tão espiritual. Eu ia à igreja toda semana. Nós sempre dizimávamos a renda do Dave.
E acreditávamos muito nisso. E assim eu estava no conselho da igreja. Eu saía toda semana com a equipe de evangelismo e, sabe, eu amava a Deus. Mas Ele não era o centro da minha vida. E assim eu era uma cristã, mas eu não era uma cristã séria. E eu não era feliz. E eu só ficava clamando a Deus. Você tem que fazer algo, tem que fazer algo. E sabe, quando você fica desesperado bastante, você não se importa se você tem um milagre batista ou pentecostal ou um milagre metodista, você só quer que Deus faça algo. E assim, em 1976, Deus tocou minha vida, houve um grande derramamento do Espírito Santo em toda a terra, eu fui cheio do Espírito Santo e eu posso te dizer honestamente que eu nunca mais fui a mesma. A partir daquele dia, agora eu não mudei da noite para o dia, mas algo mudou em meu coração e eu me apaixonei realmente por Jesus. E sabe, aquela era noite de sexta-feira e eu jogava boliche e nós estávamos numa liga e eu não estava indo muito bem naquela noite. Não estava acostumado a ouvir de Deus também, porque a igreja que eu ia na época, eles não falavam sobre essas coisas. E então, eu ouvi um sussurro em meu coração: por que não me pede para te ajudar a jogar? Eu pensei, Deus não se importa com isso, que bobagem. E essa foi a minha primeira lição ao aprender que Deus se importava com cada coisa que eu fazia. Eu quero que se lembrem disso. Deus não somente te ama, mas Ele é apaixonado por você. E eu vou te dar uma pequena analogia que vai ajudá-lo aqui. Dave e eu namoramos, não por muito tempo, mas namoramos na verdade, tivemos 5 encontros e nos casamos, que eu não recomendo para ninguém, mas eu sempre digo que Dave se casou comigo antes de descobrir o que estava recebendo. Porque eu era realmente uma bagunça. Eu fui abusada pelo meu pai, abusada sexualmente por ele por muitos anos e eu não vou entrar nessa história, mas digamos que eu estava bem por fora, mas realmente muito bagunçada por dentro. E eu achei que quando me afastei da casa dos meus pais, tinha me afastado do problema. Agora quero que ouçam, porque alguém precisa disso aqui. Bem, eu me afastei do problema, mas eu o levei comigo na minha alma, sabe? É por isso que nós temos que deixar que Deus faça uma obra dentro de nós. E não é fácil, eu tenho que lhe dizer que isso não é fácil. O pastor Franklin falou sobre os lugares onde ele costumava ir. As pessoas simplesmente não têm ideia. Quando você diz que está no ministério há 45 anos, que o que você é agora não é a forma como você começou. Meu Deus, também passamos por todos esses dias e eu já me senti assim também. Se você tem ciúmes de qualquer coisa que eu tenho, então seja firme com Deus, porque eu... Eu tive muitos dias sem ser assim, servir a Deus sem receber e ficava feliz em fazê-lo. E há muitas pessoas hoje que querem ser pagas por cada movimento que fazem e precisamos estar dispostos a servir a Deus e fazê-lo pela bondade do nosso coração, porque o amamos não apenas para sermos pagos, mas Então, Dave e eu só tivemos 5 encontros e nos casamos. E ele parou em frente à casa dos meus pais um dia e eu estava lá fora lavando o carro da minha mãe e eu usava aqueles shortinhos curtinhos, sabe? E claro, eu tinha apenas 23 anos, tinha o cabelo amarrado no alto da cabeça, como usávamos naquela época. E ele era um homem nascido de novo, cheio do Espírito, pronto para se casar, e ele estava orando, pedindo a Deus uma esposa. E então ele namorava 3 mulheres ao mesmo tempo. E eu digo, Dave definitivamente acreditava que a fé sem obras é morta. Ele estava indo fundo. E assim... Então ele me
viu e disse: ei, quando você terminar de lavar esse carro, quer lavar o meu? E eu não gostava dos homens, eu não confiava nos homens sabe, eu desejava um namorado, queria ter um homem na minha vida, mas eu tinha uma desconfiança em relação aos homens e eu apenas olhei para ele e disse: amigo, se você quer seu carro lavado, lave você mesmo. E ele disse: o que aconteceu dentro dele foi: esta é a garota para mim. E sabe, na verdade, Deus fez com que isso acontecesse para que ficássemos juntos, porque Dave gostou do fato de eu ser um desafio. Ele gostou disso. Quem gostaria disso? Mas ele gostou disso. Ele ama o meu tipo de personalidade atrevida. E assim, enquanto estava namorando o Dave, não recebi o seu nome? Agora nós vamos chegar a algum lugar com isso. E Dave tinha um carro e eu não tinha carro. Dave tinha um pouco de dinheiro, eu não tinha nenhum. Mas essa coisa maravilhosa aconteceu no momento em que nos casamos. Eu recebi seu nome. E de repente eu tinha um carro. E de repente eu tinha dinheiro. Então eu só quero te perguntar: você está namorando Jesus ou é casado com ele? Veja, gostamos de usar o nome de Jesus, mas é melhor se perguntar primeiro se você tem esse direito. Veja, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Tem algumas promessas quase que inacreditáveis. Há tanto poder nesse nome. Mas não creio que as pessoas que estão namorando Jesus tenham o direito de usar esse nome. Você pode usá-lo, mas não acho que haverá poder real liberado nele. E eu acredito que é hora de todo mundo aqui tomar uma decisão, e é uma decisão. Então essa é a decisão de domingo, sobre levar a sério seu relacionamento com Deus. E se você vai ser sério, isso vai exigir mais do que apenas vir e sentar e ouvir alguém pregar que fez todo o trabalho durante toda a semana. E depois, infelizmente, às vezes sair e julgar tudo o que eles fizeram e disseram. Amém? Nós chegamos a um ponto na igreja. E é claro, isso não é todo mundo, não estou jogando pedras em ninguém, mas quando eu ainda não era uma cristã séria, eu fofocava, julgava as pessoas. Eu não tinha nada nos meus pensamentos ou nas minhas palavras, eu só feria o sentimento das pessoas, ou eu tinha ciúmes ou falta de perdão, mas eu ia à igreja. Nós temos a ideia de que ir à igreja compensa todo o resto. É por isso que se eu fosse procurar alguém espiritual, não procuraria na igreja, eu buscaria nas casas a portas fechadas. Porque é o que você faz e o que eu faço quando ninguém está olhando é que faz a diferença. E eu me lembro de quando Deus começou a me treinar para o ministério. Não foi a faculdade de teologia, já tinha 3 filhos quando Deus me disse que queria que eu ensinasse sua palavra, e eu era a pessoa menos qualificada, a pessoa menos provável no mundo inteiro para fazer o que eu estou fazendo. Então, por favor, acredite em mim quando lhe digo, se Deus pode me usar, Ele pode usar você. Amém? E sabe, eu nunca me imaginei fazendo essas coisas, e Deus começou, eu sempre digo, não fui para a faculdade de teologia, mas fui para a escola do Espírito Santo.
E essa é a melhor escola para a gente ir. E eu vou compartilhar mais dessas coisas no segundo culto. Sei que você não vai ficar em todos, mas eu acho que nós chegamos ao ponto em que há certos pecados que se tornaram pecados aceitáveis na igreja. Sabia que tem muitas pessoas que se dizem cristãs que estão com raiva de outras pessoas? Na verdade, eu me pergunto quantas pessoas, se eu perguntar aqui, quantas pessoas estão aqui que podem honestamente dizer que não estão bravas com ninguém, não tem falta de perdão em seu coração? Com ninguém. E todos precisamos ser capazes de dizer sim imediatamente sem ter que pensar. E Satanás ganha mais terreno na vida dos crentes por meio da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. Acredito que esse é um dos maiores problemas que temos hoje. As pessoas estão bravas e metade delas nem sabe por que estão bravas. E a Bíblia nos diz em Mateus 24, falando sobre o fim dos tempos, há um pequeno sinal do fim dos tempos ali que você raramente ouve pregar. Ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, das fomes, terremotos, todas essas coisas, mas em Mateus 24, no versículo 10, o verso 10 diz que muitos serão ofendidos e as pessoas se ofendem tão facilmente hoje em dia. Isso é ridículo. As coisas com as quais as pessoas se ofendem. E ele diz, quero que ouça isso, que o amor do grande corpo de pessoas esfriará por causa da maldade e da iniquidade na terra. Bem, nós temos a maldade e a iniquidade, já está acontecendo. Todos nós sabemos, sem sequer ter que pensar nisso, que nosso mundo hoje está em sua pior forma moral do que jamais esteve antes. E este é o nosso tempo. Esta é a nossa hora de brilhar. Me ouviram? Você não nasceu neste período de tempo por acidente, você foi escolhido e separado por Deus para estar vivo neste tempo na terra. E que honra é esta? E que privilégio é este? Veja, eu tenho essa crença de que se nós apenas saíssemos no mundo e nos comportássemos como cristãos e realmente andássemos em amor, amor de verdade, que não demoraria muito e estaríamos acendendo a chama em todo lugar. E sabe, cada pessoa que aceita Cristo, ela afeta muito outras pessoas. Tem pessoas me dizendo o tempo todo, comecei a ver seu programa e eu fui salvo, minha mãe foi salva, meu pai foi salvo, meu tio, meus primos foram salvos e você vai ganhar mais pessoas individualmente do que ganhamos nesses púlpitos aqui? Porque a maioria das pessoas que precisam de Jesus não vão vir aqui para encontrá-lo. Há alguns aqui hoje que precisam entregar sua vida a Cristo, mas a maioria das pessoas perdidas não estão assistindo uma TV cristã. Agora, eu estou em tantas estações, é difícil fugir de mim, sabe? Você pode mudar de canais várias vezes, vai continuar se esbarrando em mim. Então... eu tenho algumas histórias engraçadas sobre isso. Um homem me disse que estava drogado numa noite e que ele apertou o botão e meu programa entrou e ele pensou, eu não quero ver esse lixo, então ele apertou de novo e não conseguia mudar o canal da TV.
Ele disse: o único botão do meu controle que funcionava era o que aumentava o volume, sabe? Ele disse: eu não conseguia sair, eu não conseguia desligar. Então eu fui, peguei pilhas novas, troquei as pilhas do controle remoto e ainda não funcionou, mas no minuto em que seu programa acabou, ele voltou a funcionar perfeitamente. Mas a maioria das pessoas que precisam de Cristo está trabalhando ao seu lado. Estão no supermercado com você, dirige no trânsito ao seu lado, vem o adesivo no seu para-choque, vem aquela Bíblia que você carrega para o trabalho, eles veem as suas joias cristãs e toda a nossa parafernália que diz: olhe para mim, eu sou um cristão. Mas então, se não nos comportarmos como cristãos, é por isso que eles dizem: vocês são um bando de hipócritas. E Jesus não tinha coisas boas a dizer sobre os hipócritas. E eu escrevo livros o tempo todo, eu escrevo. E eu acho que já escrevi até agora, eu não sei, uns 160 livros, algo assim. E então, os meus livros menos vendidos foram os 3 que escrevi sobre o amor. Agora, isso me deixa brava. Sabe por quê? As pessoas não compram o que elas precisam. Elas compram aquilo que elas acham que vai lhes dar algo. Precisamos levar mais a sério sobre realmente entregar nossas vidas a Deus e dizer: aqui estou eu, Senhor, faça o que quiser fazer comigo. Eu me rendo, eu me entrego totalmente a você. Eu quero você envolvido em tudo que eu faço, desde como eu me visto, no meu boliche, em quem escolho como amigo. Tem pessoas sentadas aqui hoje que, se tivesse um novo grupo de amigos, sua vida mudaria. Porque você está saindo com pessoas que estão sugando a vida de você, em vez de adicionar vida a você. Então, o que eu quero lhe dizer é que durante muito tempo eu não fui uma cristã séria. E quero que olhemos para nossas vidas hoje e nos perguntemos: será que estou falando sério sobre isso? Jesus faz parte da minha vida o tempo todo ou só vou até Ele quando tenho problema? Vamos mergulhar na palavra hoje e eu só quero dizer, antes de começar, que eu nunca vou a lugar nenhum com uma mensagem inventada. Eu sempre tento dizer o que eu acredito que Deus quer que você ouça, porque acredito que Deus tem uma palavra no devido tempo para cada pessoa que Ele trouxe aqui hoje. Veja, creio que nossos passos estão ordenados. Eu não acho que vamos acidentalmente aos lugares, e assim, se eu e você estamos aqui hoje, então há um propósito. E por isso quero falar hoje sobre ser sério. É hora de se levar a sério com Deus. E claro, eu não estou dizendo que você não é sério com Deus, mas não importa o quão sério seja com Deus, certamente você poderia subir um pouco mais alto, e eu também, sabe? Então eu preciso desta mensagem, mesmo que você não precise. E eu estive na igreja há muito tempo antes de eu ser séria com Deus, sabe? Então veja, apenas o fato de você ir à igreja não significa que Cristo seja o centro de sua vida. E é isso que Ele quer ser o centro de tudo. Ele quer ser convidado, Ele quer ser envolvido em tudo aquilo que você faz. E muitas pessoas pensam: bem, eu vou à igreja. E Jesus não morreu para que tivéssemos uma religião. Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento poderoso
íntimo e pessoal com Deus, através dele. É sobre o nosso relacionamento pessoal. Se você está procurando descobrir quem é espiritual, não busque isso na igreja. Porque todos ficamos tão espirituais aqui. Sabia disso? Todos trazemos nossa cara de igreja. Todos temos uma. E eu me lembro de anos e anos atrás, quando Dave e eu tínhamos 3 filhos pequenos e, na época, fomos batizados no Espírito Santo, indo num chamado Movimento Palavra e Fé, e não era um culto de 1 hora apenas, era como se, hoje, você não ouve falar de nada assim, eram 3 horas de duração no mínimo, e então, brigávamos até chegar à igreja. Deixe-me dizer, uma das vezes que o diabo investe para tirar você do sério antes de você chegar à igreja. E sabe por que isso acontece? A Bíblia diz em Tiago que a palavra deve ser semeada, na Amplificada diz, em um coração de paz, por aqueles que trabalham e promovem a paz. Isso significa que tem que chegar aqui em paz, e você também, caso contrário, estamos perdendo o nosso tempo. Então, Dave e eu, nós, gritávamos, discutíamos e, claro, as crianças tendo ataques e ele tentando alcançar o banco de trás, tentando fazê-las calar. E então, mas quando chegávamos naquele estacionamento, nós ficávamos espirituais na hora. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Dave Joyce, como vocês estão? Estamos simplesmente maravilhosos, glória a Deus. Me lembro de que meu assento ficava exatamente onde essa senhora está, bem aqui, ó. Tínhamos nosso assento porque éramos da liderança, e isso era muito importante para mim na época. É incrível quantas coisas são importantes para você, que você olha para trás depois e pensa, por que eu achava que isso era tão importante? E então, sentávamos onde está essa senhora, este era o nosso lugar, e eu, às vezes Dave se sentava do outro lado, e então, eu me lembro de que eu ficava com as mãos levantadas, então eu cantava, tudo entregarei, e pensando, porque você pode cantar e pensar ao mesmo tempo, pode cantar o que está lá em cima pensando em algo totalmente diferente, e é incrível. Eu ficava pensando, se ele acha que eu vou cozinhar qualquer coisa para ele comer hoje, ele pode esperar sentado, ele vai morrer de fome no que me diz respeito. Eu era tão espiritual. Eu ia à igreja toda semana, nós sempre dizimávamos a renda do Dave e acreditávamos muito nisso. E assim eu estava no conselho da igreja. Eu saía toda semana com a equipe de evangelismo e, eu amava a Deus. Mas Ele não era o centro da minha vida. E assim eu era uma cristã, mas eu não era uma cristã séria. E eu não era feliz. E eu só ficava clamando a Deus. Você tem que fazer algo, tem que fazer algo. E quando você fica desesperado bastante, você não se importa se você tem um milagre batista ou pentecostal ou um milagre metodista, você só quer que Deus faça algo. E assim, em 1976, Deus tocou minha vida, houve um grande derramamento do Espírito Santo em toda a terra, eu fui cheio do Espírito Santo e eu posso te dizer honestamente que eu nunca mais fui a mesma. A partir daquele dia, agora eu não mudei da noite para o dia, mas algo mudou em meu coração e eu me apaixonei realmente por Jesus. E aquela era noite de sexta-feira, eu jogava boliche e nós estávamos numa liga e eu não estava indo muito bem naquela noite. Não estava acostumado a ouvir de Deus também, porque a igreja que eu ia na época, eles não falavam sobre essas coisas, então eu ouvi um sussurro em meu coração, por que não me pede para te ajudar a jogar? Eu pensei, Deus não se importa com isso, que bobagem.
E essa foi a minha primeira lição ao aprender que Deus se importava com cada coisa que eu fazia. Eu quero que se lembrem disso. Deus não somente te ama, mas Ele é apaixonado por você. E eu vou te dar uma pequena analogia que vai ajudá-lo aqui. Dave e eu namoramos, não por muito tempo, mas namoramos. Na verdade, tivemos 5 encontros e nos casamos, que eu não recomendo para ninguém, mas eu sempre digo que Dave se casou comigo antes de descobrir o que estava recebendo. Porque eu era realmente uma bagunça. Eu fui abusada pelo meu pai, abusada sexualmente por ele por muitos anos e eu não vou entrar nessa história, mas digamos que eu estava bem por fora, mas realmente muito bagunçada por dentro. E eu achei que quando me afastei da casa dos meus pais, tinha me afastado do problema. Agora quero que ouçam, porque alguém precisa disso aqui. Bem, eu me afastei do problema, mas eu o levei comigo na minha alma, sabe? É por isso que nós temos que deixar que Deus faça uma obra dentro de nós. E não é fácil, eu tenho que lhe dizer que isso não é fácil. O pastor Franklin falou sobre os lugares onde ele costumava ir. As pessoas simplesmente não têm ideia. Quando você diz que está no ministério há 45 anos, que o que você é agora não é a forma como você começou. Meu Deus, também passamos por todos esses dias e eu já me senti assim também. Se você tem ciúmes de qualquer coisa que eu tenho, então seja firme com Deus, porque eu... Eu tive muitos dias sem ser assim, servir a Deus sem receber e ficava feliz em fazê-lo. E há muitas pessoas hoje que querem ser pagas por cada movimento que fazem e precisamos estar dispostos a servir a Deus e fazê-lo pela bondade do nosso coração, porque o amamos não apenas para sermos pagos, mas Então, Dave e eu só tivemos 5 encontros e nos casamos, e ele parou em frente à casa dos meus pais um dia, e eu estava lá fora lavando o carro da minha mãe, e eu usava aqueles shortinhos curtinhos, sabe? E claro, eu tinha apenas 23 anos, tinha o cabelo amarrado no alto da cabeça, como usávamos naquela época, e ele era um homem nascido de novo, cheio do espírito, pronto para se casar, e ele estava orando, pedindo a Deus uma esposa. E então ele namorava 3 mulheres ao mesmo tempo. E eu digo, Dave definitivamente acreditava que a fé sem obras é morta. Ele estava indo fundo. E assim... Então ele me viu e disse, ei, quando você terminar de lavar esse carro, quer lavar o meu? E eu não gostava dos homens, eu não confiava nos homens e... Sabe, eu desejava um namorado, queria ter um homem na minha vida, mas eu tinha uma desconfiança em relação aos homens e eu apenas olhei para ele e disse, amigo, se você quer seu carro lavado, lave você mesmo. E ele disse, o que aconteceu dentro dele foi, esta é a garota para mim. E sabe, na verdade, Deus fez com que isso acontecesse para que ficássemos juntos, porque Dave gostou do fato de eu ser um desafio. Ele gostou disso. Quem gostaria disso? Mas ele gostou disso. Ele ama o meu tipo de personalidade atrevida. E assim, enquanto estava namorando o Dave, não recebi o seu nome? Agora nós vamos chegar a algum lugar com isso. E Dave tinha um carro, eu não tinha carro. Dave tinha um pouco de dinheiro, eu não tinha nenhum. Mas essa coisa maravilhosa aconteceu no momento em que nos casamos. Eu recebi seu nome. E de repente eu tinha um carro. E de repente eu tinha dinheiro. Então eu só quero te perguntar, você está namorando Jesus ou é casado com ele?
Veja, gostamos de usar o nome de Jesus, mas é melhor se perguntar primeiro se você tem esse direito. Veja, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Tem algumas promessas quase que inacreditáveis. Há tanto poder nesse nome. Mas não creio que as pessoas que estão namorando Jesus tenham o direito de usar esse nome. Você pode usá-lo, mas não acho que haverá poder real liberado nele. E eu acredito que é hora de todo mundo aqui tomar uma decisão, e há uma decisão. Então essa é a decisão de domingo, sobre levar a sério seu relacionamento com Deus. E se você vai ser sério, isso vai exigir mais do que apenas vir e sentar e ouvir alguém pregar que fez todo o trabalho durante toda a semana. E depois, infelizmente, às vezes sair e julgar tudo o que eles fizeram e disseram. Amém? Nós chegamos a um ponto na igreja, e é claro, isso não é todo mundo, não estou jogando pedras em ninguém, mas quando eu ainda não era uma cristã séria, eu fofocava, julgava as pessoas. Eu não tinha nada nos meus pensamentos ou nas minhas palavras, eu só feria o sentimento das pessoas, ou eu tinha ciúmes ou falta de perdão, mas eu ia à igreja. Nós temos a ideia de que ir à igreja compensa todo o resto, é por isso que se eu fosse procurar alguém espiritual, não procuraria na igreja, eu buscaria nas casas a portas fechadas. Porque é o que você faz e o que eu faço quando ninguém está olhando é que faz a diferença. E eu me lembro de quando Deus começou a me treinar para o ministério. Não foi a faculdade de teologia, já tinha 3 filhos quando Deus me disse que queria que eu ensinasse sua palavra, e eu era a pessoa menos qualificada, a pessoa menos provável no mundo inteiro para fazer o que eu estou fazendo. Então, por favor, acredite em mim quando lhe digo, se Deus pode me usar, Ele pode usar você. Amém? E sabe, eu nunca me imaginei fazendo essas coisas, e Deus começou, eu sempre digo, não fui para a faculdade de teologia, mas fui para a escola do Espírito Santo. E essa é a melhor escola para a gente ir. E eu vou compartilhar mais dessas coisas no segundo culto, sei que você não vai ficar em todos, mas eu acho que nós chegamos ao ponto em que há certos pecados que se tornaram pecados aceitáveis na igreja. Sabia que tem muitas pessoas que se dizem cristãs que estão com raiva de outras pessoas? Na verdade, eu me pergunto quantas pessoas, se eu perguntar aqui, quantas pessoas estão aqui que podem honestamente dizer que não estão bravas com ninguém, não tem falta de perdão em seu coração? Com ninguém. E todos precisamos ser capazes de dizer sim imediatamente sem ter que pensar. E Satanás ganha mais terreno na vida dos crentes por meio da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. Acredito que esse é um dos maiores problemas que temos hoje. As pessoas estão bravas e metade delas nem sabe por que estão bravas. E a Bíblia nos diz em Mateus 24, falando sobre o fim dos tempos, há um pequeno sinal do fim dos tempos ali que você raramente ouve pregar. Ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, das fomes, terremotos, todas essas coisas, mas em Mateus 24, no versículo 10, o verso 10 diz que muitos serão ofendidos
E as pessoas se ofendem tão facilmente hoje em dia. Isso é ridículo. As coisas com as quais as pessoas se ofendem. E ele diz, quero que ouça isso, que o amor do grande corpo de pessoas esfriará por causa da maldade e da iniquidade na terra. Bem, nós temos a maldade e a iniquidade, já está acontecendo. Todos nós sabemos, sem sequer ter que pensar nisso, que nosso mundo hoje está em sua pior forma moral do que jamais esteve antes. E este é o nosso tempo. Esta é a nossa hora de brilhar. Me ouviram? Você não nasceu neste período de tempo por acidente, você foi escolhido e separado por Deus para estar vivo neste tempo na terra. E que honra é esta? E que privilégio é este? Veja, eu tenho essa crença de que se nós apenas saíssemos no mundo e nos comportássemos como cristãos e realmente andássemos em amor, amor de verdade, que não demoraria muito e estaríamos acendendo a chama em todo lugar. E sabe, cada pessoa que aceita Cristo, ela afeta muito outras pessoas. Tem pessoas me dizendo o tempo todo, comecei a ver seu programa e eu fui salvo, minha mãe foi salva, meu pai foi salvo, meu tio, meus primos foram salvos e... Você vai ganhar mais pessoas individualmente do que ganhamos nesses púlpitos aqui? Porque a maioria das pessoas que precisam de Jesus não vão vir aqui para encontrá-lo. Há alguns aqui hoje que precisam entregar sua vida a Cristo, mas a maioria das pessoas perdidas não estão assistindo uma TV cristã. Agora, eu estou em tantas estações, é difícil fugir de mim, sabe? Você pode mudar de canais várias vezes, vai continuar se esbarrando em mim. E então... Eu tenho algumas histórias engraçadas sobre isso. Um homem me disse que estava drogado numa noite e que ele apertou o botão e meu programa entrou e ele pensou, eu não quero ver esse lixo, então ele apertou de novo e não conseguia mudar o canal da TV. Ele disse, o único botão do meu controle que funcionava era o que aumentava o volume, sabe? Ele disse, eu não conseguia sair, eu não conseguia desligar. Então eu fui, peguei pilhas novas, troquei as pilhas do controle remoto e ainda não funcionou, mas no minuto em que seu programa acabou, ele voltou a funcionar perfeitamente. Mas a maioria das pessoas que precisam de Cristo está trabalhando ao seu lado. Estão no supermercado com você, dirige no trânsito ao seu lado. Vem o adesivo no seu para-choque. Vem aquela Bíblia que você carrega para o trabalho. Eles veem as suas joias cristãs. E toda a nossa parafernália que diz, olhe para mim, eu sou um cristão. Mas então, se não nos comportarmos como cristãos, é por isso que eles dizem, vocês são um bando de hipócritas. E Jesus não tinha coisas boas a dizer sobre os hipócritas. E eu escrevo livros o tempo todo, eu escrevo. E eu acho que já escrevi até agora, eu não sei, uns 160 livros, algo assim. E então, os meus livros menos vendidos foram os 3 que escrevi sobre o amor. Agora, isso me deixa brava. Sabe por quê? As pessoas não compram o que elas precisam. Elas compram aquilo que elas acham que vai lhes dar algo.
Precisamos levar mais a sério sobre realmente entregar nossas vidas a Deus e dizer: aqui estou eu, Senhor, faça o que quiser fazer comigo. Eu me rendo, eu me entrego totalmente a você. Eu quero você envolvido em tudo que eu faço, desde como eu me visto, no meu boliche, em quem escolho como amigo. Tem pessoas sentadas aqui hoje que, se tivesse um novo grupo de amigos, sua vida mudaria. Porque você está saindo com pessoas que estão sugando a vida de você, em vez de adicionar vida a você. Então, o que eu quero lhe dizer é que durante muito tempo eu não fui uma cristã séria. E quero que olhemos para nossas vidas hoje e nos perguntemos: será que estou falando sério sobre isso? Jesus faz parte da minha vida o tempo todo ou só vou até Ele quando tenho problema?
Para você envolvido em tudo que eu faço, desde como eu me visto, no meu boliche, em quem escolho como amigo. Tem pessoas sentadas aqui hoje que, se tivesse um novo grupo de amigos, sua vida mudaria. Porque você está saindo com pessoas que estão sugando a vida de você, em vez de adicionar vida a você. Então, o que eu quero lhe dizer é que durante muito tempo eu não fui uma cristã séria. E quero que olhemos para nossas vidas hoje e nos perguntemos: será que estou falando sério sobre isso? Jesus faz parte da minha vida o tempo todo ou só vou até Ele quando tenho problema?
vida.